Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 4 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Imaginem a seguinte situação, meus amigos. O sujeito compra um carro moderníssimo, um carro elétrico com inteligência artificial. E aí, de repente, passa a atrasar os pagamentos do carro, as parcelas. E toda vez que liga o carro, recebe um aviso: você está 2 dias atrasado com a parcela do seu carro. Acho bom quitá-la imediatamente. Mas como o sujeito está atravessando uma fase difícil, vai deixando de pagar por vários dias, até que chega um momento em que, ao ligar o carro avisa: hoje não poderei sair, porque você ainda não pagou a sua fatura, portanto, recuso-me a andar. Ou então coisas como ligar um som alto do nada para irritá-lo. Ou deixar de ligar o ar-condicionado num dia muito quente. Você pergunta para o carro por que o ar não ligou e ele responde: porque você não pagou a fatura. Pois é. Parece ficção, parece distópico, como diz a matéria do SGT Repórter, mas isso pode acontecer em breve. A matéria diz que a Ford Motor Company entrou com um pedido de patentes nos Estados Unidos que mostra que veículos autônomos ou semi-autônomos podem rever a posse de seus proprietários. O sujeito não pagou a prestação do carro, então o carro ele próprio decide voltar para a montadora, porque afinal a montadora é que detém os direitos de patente da inteligência embarcada. Ou seja, é um carro inteligente que pensa e deseja e, portanto, se o comprador não pagou, ele volta para o fabricante, porque essa é a sua vontade e ele está apenas respeitando direitos de patente. Gostou dessa? A matéria diz ainda que, embora este pedido de patente tenha sido registrado pela primeira vez em agosto de 2021 e publicado formalmente em 23 de fevereiro, isso pode levar anos até que a Ford implemente essa tecnologia. Porém, entretanto, contudo, eles já estão encaminhando todos os documentos para isso. Eu vou deixar aqui a matéria, o link da matéria na descrição, com inclusive os documentos da Ford apresentados para o governo, para que o governo acabe liberando essas patentes. Finalmente, diz a matéria, se um motorista perder o pagamento do carro, o veículo desativará o ar-condicionado, o rádio, o GPS e o controle de cruzeiro para irritar o motorista. Se o proprietário deixar de pagar ainda outras parcelas, o ciclo de reintegração de posse piorará. O carro emitirá um som incessante e desagradável. Pior ainda, o veículo poderá bloquear o motorista em determinados dias até que os pagamentos sejam feitos. Ou seja, o carro simplesmente diz: hoje não saio de casa. Não adianta ligar, não adianta acelerar, porque eu não saio. E ainda, se o bloqueio não funcionar e os pagamentos forem perdidos, o veículo poderá ser conduzido, ele próprio se conduzirá a um lugar seguro, um local seguro, para que uma equipe da montadora ou da fabricante o apreenda, evitando assim um confronto com o proprietário. Ou seja, o proprietário vai tirar uma soneca e o carro vaza. Vai até um ponto determinado e lá então abre as portas para os fabricantes ou para o fabricante. Quando o proprietário acorda e decide dar uma voltinha pela quadra, onde está o carro, já era. Pois é. Vale a pena notar que registrar um pedido de patente não significa necessariamente que a tecnologia será implementada, mas a conclusão é um vislumbre de um futuro distópico, diz a matéria. Bem, ontem eu falei sobre inteligência artificial e alguém me escreveu dizendo: professor, a inteligência artificial tem um lado muito bom. Ela citou o caso, por exemplo, em que o seu esposo foi favorecido numa questão de saúde pela inteligência artificial.
É claro, tem um lado muito bom. Aliás, eu mesmo já estou me servindo desse lado bom aqui, já estou fazendo uso. Eu mudei, por exemplo, melhorei, penso ter melhorado, os thumbnails dos meus vídeos. Esta capinha de apresentação do vídeo aqui na plataforma. Eu tenho acesso hoje a artes que eu não tinha no passado, a menos que levasse muito tempo dentro do Photoshop tentando fazer alguma coisa interessante. Com a inteligência artificial eu tenho feito essas capas de modo muito rápido. Às vezes leva 2 ou 3 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito rápido. Se eu dependesse apenas da minha possibilidade criativa, não sairia tão bem e nem por tão pouco tempo. Mas tem mais. Eu, que não sei tocar instrumento nenhum, aliás, a única coisa que eu sei tocar é campainha. E olhe lá, né? Criei uma música e não levei mais do que 5 minutos para criá-la. Essa música que vocês estão ouvindo. Criação minha, a música é minha. Bem, eu não detenho os direitos autorais, mas não serei responsabilizado pelo seu uso, porque afinal eu dei alguns comandos aí para a inteligência artificial e ela me devolveu esta belíssima e estranha música. Mas tem mais ainda. Ontem, brincando em outro site de inteligência artificial, DID, eu criei esta animação. Aliás, eu já havia criado o personagem em outro site de inteligência artificial e ontem, em 2 ou 3 minutos, dei vida a este personagem. Criei um texto para ele e aí está. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. O YouTube entenderá que este conteúdo é relevante, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal e acione o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado! Então, de fato, a inteligência artificial tem um lado bom, sim. Mas o que eu dizia ontem não era contra o lado bom da inteligência artificial. É claro que ela tem um lado bom, sim, e pode ser muito bem aproveitada. Mas eu falava na estranha necessidade de colocar um chip dentro do cérebro humano. E isso é vontade de Elon Musk e sua Neuralink, como eu disse ontem. Esse chip teria um propósito aparentemente muito bom de, por exemplo, dar visão aos cegos ou então curar paralisias. É atraente, é até sedutor, mas o projeto esconde coisas ainda um tanto quanto obscuras, como, por exemplo, o que esse chip poderá fazer dentro do corpo humano, dentro do cérebro. Será que ele poderá influenciar o comportamento do ser humano a partir de prompts de comando, de forma externa, saídas de um computador? Eu até dei o exemplo, imagine se alguém der um comando para o chip no cérebro de uma pessoa, para que essa entre em atrito com a sogra na noite de Natal, por exemplo. O sujeito quer brincar com o ser humano e fala, xinga tua sogra. Ou então receba um comando para pular do 10º andar. Bem, alguém me lembrou que pode haver algo ainda pior do que isso. O sujeito se sentir compelido, com vontade de dar as suas senhas bancárias para o dono da Neuralink, por exemplo. São possibilidades. Tudo isso, claro, é muito preocupante. Sem falar no fato de que esse chip também poderá estar ali para sondar o que é a alma humana, por assim dizer, para depois jogar essas informações para a inteligência artificial a ponto desta se sentir também com alma imortal. Aí, meus amigos, será um Deus nos acuda. Então, para quem disse que eu estou errado ao criticar Elon Musk, respondo de modo rápido, breve, sem querer ofender. Eu, particularmente, não confio muito em quem deseja colocar um chip no meu cérebro, não é mesmo? Pois é, recebi também outra crítica, porque eu falei que o senador Ted Cruz
está disposto ou está encampando aí uma bandeira, levantando uma bandeira, melhor dizendo, para que os Estados Unidos imponham sanções econômicas contra o Brasil. Alguém me escreveu no meio dessa semana dizendo que eu estou errado porque o senador Ted Cruz é republicano, gosta muito do Brasil, gosta muito do ex-presidente Bolsonaro, e eu acho que acho que pisei um pouco na bola ao criticar a sua proposta. Bem, eu mantenho tudo que disse. Sim, ele é republicano, mas isso não quer dizer que seja santo de pôr no altar. É uma pessoa legal? Aparentemente é bacana, tem preocupações, sim, sérias com os Estados Unidos, com a fronteira lá do Texas e tudo mais. Mas essa ideia de impor sanções ao Brasil por ter deixado atracar em 2 navios iranianos no porto do Rio de Janeiro é absolutamente desastrosa, por uma razão muito simples. Bloqueios econômicos só prejudicam os pobres. Vejam o caso da Venezuela, por exemplo, está aí há anos debaixo de um bloqueio econômico dos Estados Unidos. E o seu mandatário, Nicolás Maduro, nunca deixou de usar Rolex, canetas de ouro, anéis com esmeralda e assim por diante, não é mesmo? Ele tem um padrão de vida altíssimo, mas o povo, coitado, o povo ganha $2-5 por mês, não é? Isso favorece os ditadores porque, por um lado, eles podem dizer o seguinte ao povo: olha, vocês precisam apertar ainda mais o cinto, não dá para querer comer todo dia, não, porque nós estamos debaixo de embargos econômicos, entenderam, né? Sim, aí o povo, com a última força que lhe resta, acaba dizendo abaixo los yanquis, né? Abaixo os capitalistas selvagens e assim por diante. Por outro lado, acaba, claro, abrindo novos mercados no mercado negro, como é o caso da Coreia do Norte, que vive também debaixo de embargos econômicos há décadas. Não obstante, vende o seu carvão e compra suas armas no mercado negro, de boa. O povo é miserável, passa fome, sim, não pode falar nada porque também vive debaixo de uma censura sem precedentes na história. Mas Kim Jong-un é um bilionário. Por falar em bilionário, lembram de Fidel Castro? Pois é, quando Fidel Castro morreu, descobriu-se que ele tinha uma fortuna tão ou maior que a da rainha da Inglaterra em paraísos fiscais, principalmente nos bancos suíços. Só que Cuba vivia sob embargo desde os anos 60, vive, não é? E o povo, claro, tem um cartãozinho com um limite do que pode comprar para matar a fome durante um mês. Alguns ovos, um pouquinho de farinha, sabe-se lá, um bife, de repente, ou 2, não muito mais do que isso, não é? E Fidel Castro, um bilionário. Os embargos econômicos servem para quê, então? No caso do Brasil, se os Estados Unidos sancionarem o país, é evidente que hoje a nossa gasolina parece que está 9, né? Amanhã depois irá para 15, 20, pode ser até mais do que isso. A desculpa, embargos econômicos, é claro. Bem, aqui outro comentário, uma amiga do canal pede para que eu comente, que eu fale alguma coisa sobre os rumos que o Brasil está tomando com esta nova administração. Bem, eu prometi a mim mesmo não falar muito do Brasil, mas em relação aos rumos, a gente pode usar um exemplo que vem lá dos Estados Unidos, que está muito preocupado, né, com a questão brasileira. E me refiro especificamente à cidade de Portland, que pode nos dar aí uma certa pista aonde nós, aqui do Brasil, poderemos chegar. O exemplo não é meu, o exemplo foi publicado por Mike Snyder no Collapse Economic Blog, e ele diz o seguinte, ele faz uma análise da cidade de Portland e outras cidades norte-americanas governadas pelos democratas, pela esquerda norte-americana. Nessa matéria ele disse que até o final deste mês não haverá mais lojas do Walmart em Portland. Mais de 641 mil pessoas
vivem dentro dos limites da cidade de Portland e, portanto, deveríamos pensar que há lá muita possibilidade de ganho, muito dinheiro. O Walmart, entretanto, decidiu agitar a bandeira branca e sair da cidade. Portland foi transformada em um inferno completo e absoluto, e aparentemente os executivos da Walmart determinaram que as coisas não vão mudar tão cedo. Então, eles anunciaram que as suas 2 últimas lojas em Portland, que ainda estavam em operação, serão fechadas permanentemente até o final deste mês, março. Um cliente que foi entrevistado sobre o fechamento das lojas abordou o verdadeiro motivo da saída da Walmart. Ele disse: "Temos que resolver o furto de uma forma ou de outra", abordando o tema do furto no varejo nas localidades da cidade, porque esse é simplesmente o problema maior. Isso tem que parar. Ou seja, uma loja que recebe visitas indesejadas a todo momento, o sujeito entra na loja, pega um produto, simplesmente sai de boa e ninguém pode fazer nada, entenderam? Bem, como uma loja vai se manter nas pernas assim, não é? O varejo precisa do dinheiro e mesmo com dinheiro muitas vezes acaba quebrando porque vende no crediário, e quando vai pagar o produto com o dinheiro do crediário, o produto já está muito mais alto do que ele vendeu. Agora imaginem se a loja fica com portas abertas, sujeita à vontade, por assim dizer, do consumidor em ir lá e pegar um celular, por exemplo, hoje. Amanhã, de repente, o sujeito acha que precisa de um fogão novo, uma televisão e assim por diante. Realmente, só resta fechar as portas, não é mesmo? A essa altura, grande parte de Portland foi transformada em uma gigantesca cidade de tendas para sem-tetos. E uma porcentagem muito alta de sem-tetos é viciada em drogas. A única maneira de muitos desses viciados financiarem seus vícios é roubando. E como ele, Mike Snyder, já havia observado num artigo anterior, mais de 1.600 empresas do centro deixaram Portland nos últimos anos como resultado. Presta atenção, mais de 2.600 lojas deixaram o centro de Portland. Empresários estão fugindo da cidade em massa, em meio a um aumento pronunciado no crime e na falta de moradia, revelaram autoridades do Reduto Democrata. Desnecessário dizer, diz Mike Snyder, que todas essas cidades estão lidando com ondas maciças de crime, estão sendo alimentadas por viciados em drogas desesperados. Pode ser apenas uma coincidência, pergunta ele, que praticamente todas as grandes cidades que estão tendo enormes problemas com o crime sejam administradas por democratas? A verdade é que todo o nosso país está degenerando rapidamente ao nosso redor e isso inclui áreas governadas também por republicanos. Mas, diz ele, as políticas de extrema esquerda que foram implementadas pelos democratas radicais em toda a América foram claramente um fracasso completo muito maior do que aquelas administradas por republicanos. Então ele passa a exibir os números de desemprego nos estados, principalmente os governados aí pelos democratas. Ele começa com Nevada, que registrou uma taxa de 5,4% de desemprego, Illinois 4,6%, Delaware 4,5%, Pensilvânia 4,4%, Nova York 4,3%, Washington 4,2%, Oregon 4,2%, Michigan 4,2%, Connecticut 4,2% e, finalmente, Califórnia com 4,2%. Todos esses estados são governados por democratas. Bem, ele diz que, claro, que isso não é uma coincidência. Infelizmente, não é apenas a nossa
sociedade que está se deteriorando. Aí ele cita outros lugares do mundo, como principalmente a América Latina. Então é isso, meus amigos, esse é o rumo que nós aqui no Brasil estamos tomando, ao que tudo indica. Portland à vista. Até depois, um abençoado sábado e até amanhã, se Deus quiser.